alimentá-los, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Aqui está falando sobre a história da multiplicação, da primeira multiplicação de Jesus. Um certo dia, Jesus e seus discípulos, eles foram para uma cidade, e lá eles partiram para o outro lado do Mar da Galileia. E lá eles foram para esse lugar para procurar descanso, já que eles tinham pregado o dia todo, então eles foram para lá para procurar descanso. Mas a multidão viu eles indo para lá. E quando eles chegaram lá, já estava tomado de gente. E aí, Jesus, quando ele viu aquelas pessoas, o coração dele ele se encheu de compaixão, porque para ele aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor. E naquele dia ele pregou sobre o reino dos céus e curou os que pediam cura. Só que aí o tempo foi passando e foi passando, e aí a fome começou a apertar, porque tinha muita gente que foi a pé para este lugar que Jesus ia, e tinha muita gente que estava sem comer o dia todo. E aí quando eles chegaram lá, quando um tempo depois os discípulos foram e se questionaram a Jesus: será que não é melhor a gente mandar essas pessoas para casa? Porque já se passaram muito tempo e as pessoas estão com fome. E o lugar que eles estavam era muito deserto, não tinha mercado ou lugares para poder comprar comida. E aí Jesus já sabia o que ele ia fazer, mas aí ele falou: procurem o que dá de comer às pessoas. Eu acho que nessa hora os discípulos pensaram que Jesus era maluco, porque não tinha como procurar o que dá com as pessoas. E o dinheiro que eles tinham era pouco para o tanto de gente que tinham. Aí André, um discípulo chamado André, chegou até Jesus e disse assim: Senhor, eu achei esse rapaz que ele só tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus falou assim: manda que o povo se assente em grupo de 50. E quando todo mundo se assentou, deu para perceber que eram mais de 5.000 pessoas. A Bíblia fala que eram 5.000 homens, tirando as mulheres e as crianças. Então, ou seja, eram mais de 5.000 pessoas. Então, imagine aí, 5 pães e só 2 peixinhos alimentar 5.000 pessoas. Não tem como. Isso era o que a gente pensava. Não tinha como alimentar 5 pães com uma multidão, com 5 pães e 2 peixinhos. Mas aí o Senhor pegou essa comida, levantou os céus e orou ao Senhor. E aí quando ele orou, ele começou a repartir. E quanto mais ele repartia, mais aparecia. Ele repartia e mais aparecia. E assim foi multiplicando muito. Quanto mais ele repartia, mais aparecia. E aí, quando todo mundo já estava saciado, apenas 5 pães e 2 peixinhos deu para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E aí, quando todo mundo estava saciado, o Senhor disse assim: recolha o resto para que não seja desperdiçado. E encheram 12 cestos com os restos que sobraram de apenas 5 pães e 2 peixinhos. Então, ou seja, apenas 5 pães e 2 peixinhos alimentou, saciou e sobrou de uma multidão de 5.000 pessoas. E aí, essa história, ela mostra um ato de generosidade, porque Jesus, com o seu poder, ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos, mas ele poderia ter feito sozinho. Mas ele armou esse lindo milagre através desse menino que não tinha nada a oferecer, que só tinha um pouco, e mesmo assim ele
e ofereceu